Um dos teólogos e pensadores cristãos mais importantes da história da Igreja, Jacó Arminio. Nascido na Holanda em 1560, foi uma peça muito importante na recém-nascida Reforma Protestante. A infância de Arminio foi muito difícil. Ele perdeu praticamente toda a sua família antes dos 15 anos de idade. O jovem holandês, contudo, sempre foi dedicado aos estudos e se formou em teologia em seu país de origem. Teve como professor Teodoro de Beza, um teólogo que substituiu João Calvino e deu prosseguimento ao seu trabalho. Arminio vivia em um ambiente em que a doutrina predominante era extremamente reformada, isto é, calvinista. Era praticamente um consenso acreditar na eleição incondicional, na graça irresistível e que uma vez salvo, salvo para sempre. Mas Jacó Arminio, ao tornar-se pastor de Amsterdã aos 28 anos, começaria a apresentar novos pensamentos na comunidade holandesa. Em 1603, aos 43 anos, ele foi chamado para ministrar aulas na Universidade de Leiden, onde ele se formara em teologia. Lá, Arminio travou intensos debates teológicos com os reformados, e os debates saíram das quatro paredes. Os teólogos calvinistas muitos se indignavam contra Arminio e mesmo ele provando biblicamente suas ideias, arremetiam-se contra ele com acusações de heresia. Cartas foram enviadas para muitos outros teólogos, convidando-os a atacar Arminio com acusações levianas. Essas acusações vinham porque Arminio pregava o livre-arbítrio, ou seja, o ser humano, mesmo ainda não sendo regenerado, poderia ser convencido do pecado pelo Espírito Santo. Isso era um absurdo na época, pois os reformados não aceitavam que um homem não regenerado tenha capacidade de sentir desejo por Deus, mesmo sendo isso por influência do Espírito Santo. Isso deu tanto problema que audiências públicas precisaram ser feitas na Suprema Corte de Justiça da Holanda. Arminio debateu de forma ferrenha e ousada contra seus exaltados colegas calvinistas. Mas no ano seguinte, ao início dos debates públicos, Arminio infelizmente faleceu aos 49 anos por debilidades físicas. Porém, seu legado permaneceu vivo e crescia na Holanda. Seus alunos prosseguiram com seus debates contra as ideias calvinistas e propuseram um documento chamado 5 Artigos da Remonstrância, em que deixava escrito aquilo que Arminio acreditava. Este documento foi apresentado no Sínodo de Dort, um conselho internacional feito pela Igreja Reformada Holandesa para debater o crescimento do arminianismo. 5 pontos principais foram apresentados. O primeiro é o livre-arbítrio, como já foi falado no vídeo. O segundo é eleição condicional. Deus predestinou a salvação àqueles que ele já conheceu, por sua presciência, sua onisciência. 3. Expiação ilimitada. Cristo morreu por toda a humanidade para dar a todos a oportunidade de salvação. 4. Graça resistível. O ser humano pode resistir à salvação. 5. Possibilidade de queda da graça. O ser humano pode perder a salvação. A Igreja holandesa, depois de intensos debates, confirmou a doutrina calvinista e rejeitou o arminianismo. Porém, o arminianismo ganhou muita força no mundo todo e hoje é aceito na maioria das igrejas cristãs evangélicas. Jacó Arminio foi muito importante por confrontar ideias provenientes do calvinismo que eram grosseiramente absurdas, como a hipergraça, isto é, o ser humano não faz nada, Deus faz tudo por ele na salvação, e a dupla predestinação, que diz que Deus predestinou pessoas ao céu e predestinou pessoas ao inferno. É importante frisar o equilíbrio. Enquanto a Igreja Católica era pelagiana, ou seja, acreditava que méritos humanos eram a principal causa da salvação, o calvinismo entra com outro extremo, apresentando uma doutrina em que o ser humano fica inerte. Arminio não era pelagiano e nem semi-pelagiano, mas apresentou uma visão bíblica equilibrada em que a maioria das igrejas no mundo hoje reconhece.